noticiário sobre o coronavírus normalmente trata de número de casos confirmados, de óbitos, isolamento vertical, isolamento horizontal. Mas essa é uma discussão que tem a ver com pessoas que têm o direito de ir e vir. E o que dizer de presos que não têm esse direito? E o que dizer de presos que muitas vezes estão confinados em presídios superlotados e sem condições adequadas de higiene? Como proteger esses homens e mulheres do coronavírus é o tema do Câmara Debate que começa agora. Eu recebo o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e capitão Alberto Neto, do Republicano do Amazonas. Senhores, muito obrigada por terem aceitado o meu convite para esse debate. Deputado Arlindo Quinalha, eu começo com o senhor. O senhor é autor de uma proposta que trata dessa situação, da situação dos presos que estão no sistema carcerário brasileiro, no sistema prisional brasileiro, e como eles devem ser protegidos nesse momento de coronavírus. Qual é a sua ideia? Bem, quero cumprimentar você, Maristela, cumprimentar também o deputado Alberto Neto, cumprimentar todos aqueles que nos assistem. Esse projeto ele foi elaborado na primeira semana que eu, particularmente, deixei de comparecer, digamos, ao plenário, porém eu fui a Brasília exatamente com a preocupação de refletir e fazer algumas propostas. Uma delas é exatamente esta. E por que, na minha opinião, é importante nós cuidarmos desses segmentos, especialmente, que estão, eu vou chamar de naturalmente concentrados, ou porque estão presos, ou porque estão, por exemplo, em asilos, e assim vai. E também foi no momento onde o sistema italiano explodiu. Por que explodiu o italiano, explodiu o espanhol, especialmente esses dois, e países que têm bons sistemas de saúde? É porque não se trabalhou tempestivamente, ou seja, na hora certa, para impedir que a velocidade de contaminação fosse grande e, por consequência, em dado momento, iria explodir no sistema, porque o sistema não suportou atender tanta gente. E todos nós temos visto vídeos, seja da Itália, seja da Espanha, de outros países, onde tem profissionais de saúde que não aguentam e começam a chorar, porque eles estão decidindo, muitas vezes, quem vai para o respirador, quem vai para o ventilador, quem vai ficar na UTI, em detrimento de outros que não vão ter acesso e morrem sem assistência. Bom, então o conceito qual que é? Para explicar o que eu acho que é útil. É tentar evitar e fazer todos os esforços possíveis para que haja uma contaminação, eu vou chamar descontrolada, mas uma contaminação de altíssima velocidade em nosso país. O resto é consequência. Se nós temos essa experiência mundial que demonstra que quanto maior íngreme curva que demonstra uma contaminação rápida, pior será depois para atender. Na minha opinião, inclusive para a economia. Então, a questão dos presos é para proteger os presos, sim, porque eles são custodiados do Estado, mas não só. É para proteger também os familiares e proteger quem está fora da cadeia. Porque se não fizer testes, tanto naqueles que estão presos quanto nos funcionários, e o vírus entrar, e não se sabe quantos serão contaminados, não se sabe quanto tempo estes ficarão assintomáticos, e, por consequência, se continuar como se estivesse tudo normal, a contaminação vai vir aqui para fora na sociedade. Pode começar do preso e expandir para vizinhos, etc. Então, esse é o intuito e a intenção do projeto. Deputado capitão Alberto Neto, o deputado Quinalha é médico, né? Então, além de parlamentar, tem um olhar de profissional da área de saúde. Eu quero ouvir o senhor, que é policial militar e tem um outro olhar, né? O olhar de quem atuou dentro dos presídios, e o senhor atualmente é o presidente da Frente Parlamentar Mista sobre o sistema penitenciário. Como é que o senhor vê essa questão dos presos e a situação deles diante do coronavírus?
Eu vejo que o sistema penitenciário tem trabalhado correto, tenho conversado com o DEPEN, com o ministro Sérgio Moro, a questão do sistema está sendo vigiado para fazer o monitoramento em relação ao coronavírus. Eu acredito em procedimento. Se o mundo todo fala que a maneira de vencer o coronavírus é através do isolamento, aí se discute se é o isolamento vertical, se é o isolamento horizontal, mas precisa de um confinamento do grupo de risco. Os presos, como o deputado falou, sob a tutela do Estado, eles já estão confinados. O que nós precisamos agora é de procedimentos, porque primeiro tem que terminar todas as visitas enquanto durar a pandemia, para não ter circulação de novas pessoas. Os presos que chegarem ao sistema, que foram flagranteados, né, por diversos crimes, eles têm que ficar em isolamento para ser monitorados se vão apresentar sintomas da doença. E os nossos profissionais de segurança pública precisam estar equipados, adotando todo tipo de procedimento em relação à sanitização. Lógico que nesse momento precisa de um investimento. Tentando uma informação, deputado, segundo o DEPEN, mais de 97% das visitas foram suspensas nesse período agora. Corretíssimo, o DEPEN tem trabalhado correto. O que me assusta é o CNJ, através de uma recomendação, a recomendação 62, em dar várias normativas recomendando que trocar alguns tipos de punições, por exemplo, presos do semiaberto ou do aberto, ou alguns presos que estão no grupo de risco e para prisão domiciliar. São Paulo tem a tendência de um pedido para liberar 30 mil presos. Foi revisto, por causa que seria um desastre na segurança pública, seria a sociedade não ia aceitar essa determinação. Já tem outros movimentos aqui em Brasília, aqui na Pampulha, de liberação também de presos, devido a essa recomendação do CNJ. E eu vejo que é uma afronta, o CNJ quer usurpar uma função que não é dela, é da Organização Mundial de Saúde, é do Ministério da Saúde, que vem tratando isso. O mundo, apenas um lugar do mundo liberou os presos, que foi no Irã. Os demais não teve nenhum tipo de procedimento de liberação, mas sim, o deputado acerta que o sistema tem que ser monitorado. O ex-presidente da CBF, o Zé Maria Marinho, acabou, inclusive, de ser solto pela Justiça dos Estados Unidos por ser idoso, né? Então, por fazer parte do grupo de risco. O senhor acha, então, que nem as pessoas que estão no grupo de risco devem sofrer esse processo de progressão de pena, vamos dizer assim, ou mesmo serem soltos? Perfeito. Tem casos e casos. Acho que cada caso, o grau de periculosidade do preso tem que contar nesse momento, né? Aí tem que ser analisada a vida dele no sistema, se ele presta bons comportamentos, se ele tem trabalhado, se ele atinge alguns requisitos para ter direito a essa prisão domiciliar. Agora eu vi um caso que o preso tinha hipertensão, estava no grupo de risco, mas era homicida, já foi preso por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, e mesmo assim conseguiu a prisão domiciliar, por estar no grupo de risco. Queria ouvir o deputado Quinalha em relação a isso. O deputado Capitão está trazendo para a gente um caso, um exemplo de um preso que tem diversas comorbidades, ou seja, é do grupo de risco, mas, ao mesmo tempo, foi preso e está cumprindo pena por ser uma pessoa de elevada periculosidade. Eu sei que o seu projeto não trata de libertação desses presos, mas esse é um assunto que está na pauta. Qual a sua avaliação em relação a isso? Primeiro, Maristela, eu tomei um cuidado, e antes que vocês apontem, eu mesmo quero antecipar, porque o projeto é para ser debatido, ele pode ser emendado, ele pode ser corrigido, pode ser melhorado. Pois bem, a rigor, eu poderia ter colocado ali a proibição de qualquer tipo de visita. E hoje eu falei com um amigo meu que é médico, meu colega de turma, que está na Itália temporariamente, nesse período, né? E ele me falou que e lá proibiram a visita íntima, os presos se rebelaram,
houve, inclusive, mortes dentro das cadeias, e é claro que a gente não pode ficar desatento a isto. Portanto, eu concordo com a tese geral do procedimento. Tem que orientar, tem que explicar por que é. E, é claro, a autoridade, em determinado momento, havendo lei, impõe a lei, ponto. Da maneira mais apropriada para os profissionais que lidam com isso. Com referência a haver essa decisão do judiciário de que presos passam a ter a possibilidade, a partir da decisão judicial, de cumprir a prisão domiciliar, por exemplo, eu li uma nota aqui do Tribunal de Justiça daqui do Estado de São Paulo. Ali, o que eles disseram? Olha, é analisado caso a caso, depende da periculosidade do preso, das condições de saúde, etc. A nota me pareceu adequada. Bom, então, em função, eu diria, de uma combinação onde, de um lado, tem que se proteger a sociedade a partir deste convívio forçado de presos, os agentes penitenciários são obrigados a conviverem também. Então, é para proteger muita gente que precisa ser protegida. Então, eu creio que algo que eu não sei nem se é aplicado, eu sou médico, sou da área do direito, mas eu penso que toda vez que há uma decisão, ela pode ser revista pelo próprio judiciário. Então, eu acho que um diálogo aí dá para, por exemplo, definir linhas gerais. Exemplo, vamos imaginar, eu não sei se é possível, mas tem homicida. Ele mesmo tendo, digamos, algumas outras patologias que o coloquem em risco, me parece, apesar da superlotação, que dá para colocar estes, se a decisão do juiz é de não liberar, não, então o sistema carcerário fica obrigado, ou melhor, eu acho que é mais natural, colocar estes separados dos demais. Porque é difícil, digamos, você não conhecendo nenhum caso específico, falar esse merece, aquele não merece. Eu, particularmente, me inclino pela proteção da saúde e da vida. Agora, evidentemente, que se coloca uma outra variável de um criminoso contumaz, violento, e que, se não houver um mecanismo adequado dele vir para a sociedade, aí, evidentemente, que pode ter complicação maior até do que a gente queira evitar. Então, poderia reorganizar dentro do sistema carcerário, até para que quem não pode sair desse tratamento diferenciado. Deputado Capitão Alberto Neto, em função dessa decisão da Justiça do Estado de São Paulo de libertação de 1.200 presos, o noticiário dá conta de que o sistema de inteligência da Polícia do Estado de São Paulo já conseguiu interceptar comunicações entre integrantes de facções que estão dentro do presídio e fora do presídio, comemorando essa decisão e até trocando orientações de como proceder para conseguir a liberdade mais facilmente. O que esperar numa situação dessa? Nós esperamos o rigor da justiça. O povo brasileiro não aguenta mais tanta impunidade, né? Então, imagina uma situação que o povo está confinado nas suas casas, o comércio está fechado, fica um ambiente propício para que esses presos que estão sendo liberados agora volte para a vida criminosa, através de assaltos, através do tráfico de drogas, porque a polícia está focada em outras áreas, vai acabar tendo outras funções, além da segurança pública propriamente dita. Então, a sociedade fica abismada com essa decisão da justiça brasileira. E, como o deputado falou, acho que dá para rever, acho que é o momento da sociedade se posicionar e cobrar da nossa justiça que cumpra-se a lei, que o Estado tem a obrigação de dar segurança do preço. Então, que ele faça a sua função. Assim como nós estamos investindo na saúde, na ampliação de leitos para salvar a nossa sociedade, lógico, pensando também na sociedade, o sistema penitenciário precisa de investimento em sanitização, em aumentar o número de celas, melhorar a estrutura. No momento que foi anunciado que uma saída
uma saída temporária em São Paulo de 30 mil presos, e foi revogada essa saída, houve 1.500 fugas, rebeliões, pessoas morreram, causa todo um transtorno, e o Estado tem que estar preparado para esse Senhores, momento eu queria ouvi-lo de forma muito rápida, porque o nosso tempo já está esgotado em relação ao ponto. O Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar em relação a isso, numa ação de descumprimento de preceito fundamental, e o Pleno do Supremo disse, não é para fazer essa liberação total, vamos dizer assim, né, dos casos que estão do grupo de risco. Mas a Justiça, como isso não foi algo que tenha de efeito vinculante do Supremo, a Justiça, o Judiciário dos Estados tem agido de forma diferente, de forma pontual. Vocês acham que esse tema deve ser um dos temas a ter prioridade no plenário virtual da Câmara, que o presidente Rodrigo Maia está levando para lá aquilo que é possível construir um consenso? De forma muito objetiva, você acha que é possível construir um consenso em torno disso? Deputado Arlindo Quinalha. Olha, eu sempre trabalho com a ideia que qualquer projeto ele é modificado de maneira geral. Então, eu penso que a Câmara é capaz de aprimorar um projeto deste para contemplar as várias facetas, inclusive colocando um parágrafo para dando parâmetros para a decisão judicial frente a esse aspecto de um preso violento como deve ser tratado. Ele pode ficar, por exemplo, acorrentado, ele pode ficar acorrentado dentro de um hospital, que eu já vi preso, eu sou médico, acorrentado dentro de um hospital. Eu estou dando um exemplo talvez exagerado para quem não conhece essa situação, mas eu acho que é possível, sim, fazer de maneira a contemplar as vertentes que interessam à sociedade. Deputado Capitão Alberto Neto, sua posição? Você acha que é possível a construção de um consenso em torno desse tema? É possível, não vai ser fácil por a esquerda e a direita no Congresso pensar de maneira antagônica, mas vivemos numa pandemia onde precisamos salvar o povo brasileiro, salvar a sociedade. Então, acho que nesse sentido de salvar a população, entendendo que o sistema carcerário, a contaminação no sistema carcerário vai se proliferar para a sociedade, eu vejo que é possível, sim, construir um acordo, e esse tema é prioridade no combate ao coronavírus. Senhores, muito obrigada. Nessa primeira edição do Câmara Debate, em modo virtual, eu conversei com os deputados Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê numa próxima edição do Câmara Debate. Até lá.